Portanto, hoje, conforme está projetado, vamos apenas trabalhar a parte em que o anjo diz que ele, nesse caso Jesus, sujeito indeterminado, salvará. E é aqui em que vamos nos focar, conforme diz o texto. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. O anjo vai explicar o porquê que ele, Jesus, vai ser colocado esse nome. E essa explicação, então, nós encontramos a sua ação, o que ele faz, o que ele realiza, qual é o seu compromisso no texto. E o compromisso no texto é simples, ele salva. Jesus salva. Ele é Salvador e ele salva. Por isso é que o texto nos diz, ele salvará. Foi isso que o anjo disse em alto e bom som. Ele salvará. É exatamente isso que José ouviu quando o anjo falou. Ele salvará. É nesses moldes, amados irmãos, que Mateus registrou e escreveu esse versículo. Ele salvará. Assim diz o Senhor. Jesus salvará. Essa é a sua missão. Portanto, a primeira coisa que vamos ver, que vamos analisar aqui, é como essa palavra salvar, esse verbo, né? Ela se encontra, né, no texto e gramaticalmente no original, e qual é o seu significado, né? Salvar. Como é que ela está conjugada no texto, qual é o seu significado de forma gramatical no original. E para que possamos compreender o que o anjo disse, ou o anjo quis dizer quando disse o que disse, e para que possamos compreender também o que Mateus tinha em mente quando escreveu esse versículo de Mateus, movido pelo Espírito Santo, claro, mas ele tinha em mente alguma coisa, ele quis que os seus leitores compreendessem alguma coisa relativamente à ação realizada por Jesus. E por isso é que nós vamos olhar para podermos compreender qual é o objetivo, uma forma como a gramática portuguesa funciona. E aqui é que está o grande problema. Porque o nosso problema é com o português. Não é o português cidadão, povo, mas o português língua. Porque o português, a nossa língua portuguesa, ela não é muito clara. Ela não é muito específica. Ela complica demais. Ela complica demais. E o grego e tantas outras línguas, né, elas têm algumas peculiaridades na sua própria gramática. E o grego, que foi a língua escrita, o Novo Testamento, ela também tem essas nuances, ela também funciona de uma forma diferente da língua portuguesa. E, amados irmãos, essa diferença, ela faz toda a diferença. Essa diferença entre as línguas, ela faz toda a diferença na interpretação e na compreensão do texto. Por isso, hoje vamos olhar, praticamente a análise que nós vamos fazer, uma análise gramatical. Depois vamos entrar mais a fundo sobre este assunto, salvar. Não hoje, certamente. Então, por exemplo, dentro das classes gramaticais do grego, existem os verbos. E os verbos, eles no grego, eles trabalham, eles se apresentam, eles têm a seguinte característica: pessoas, modos verbais, tempos,
e vozes verbais, né? Algumas delas nós também encontramos na língua portuguesa. Nas pessoas, né, na característica do verbo, analisar a pessoa, ela praticamente é o mesmo que acontece na língua portuguesa, na nossa língua. Ela vai falar das três pessoas, tanto do singular quanto do plural. Ela vai identificar o gênero e o número do sujeito na frase, no texto. Então, a pessoa, ela no grego, ela se refere basicamente a isso. Quem é que está a falar? É um homem ou uma mulher? Quem é que está a falar? É no singular, é uma única pessoa ou são várias pessoas? Né? Então, essa é a importância da pessoa, a análise, né, nesse caso, do grau da pessoa no grego. E também em português funciona assim. Em segundo, temos os modos. E os modos, amados irmãos, ele vai explicar se a ação indicada no texto ou pelo verbo, ela é uma realidade ou não. Os modos, ele vai nos trazer a ideia de que se a ação com que se fala no texto, ela é uma realidade, ou ela é um desejo, ou é uma ordem, ou então é apenas uma possibilidade. Portanto, só a partir do modo, o modo verbal, nós podemos compreender se está-se a tratar de algo com precisão ou está-se a tratar de algo com imprecisão. Se apenas um desejo, uma vontade se espelha uma ordem ou não. Só pelo modo verbal, em que o verbo, nesse caso, se encontra no texto. E ao olharmos para o nosso verbo, aqui, salvar, ele está conjugado, salvará, mas o verbo é salvar, e no grego, no original, o verbo aqui é sous, que ele quer dizer, ele tem o significado salvar, e essa salvação, ela é estendida, ela é ampla, ela compreende muita coisa, ela não se refere somente a uma salvação da vida eterna, e nós vamos compreender isso. Então, ao olharmos no nosso texto, o verbo aí, salvar, o sous, no grego, quanto ao seu modo no texto, nós podemos notar que ele se encontra no modo indicativo. E quando compreendemos que esse texto, ele salvará, encontra-se no modo do indicativo, no original, então as nossas nuvens de dúvida relativamente à ação realizada por Jesus começam a sair. Porque só pelo facto de o modo estar no indicativo já resolve 100% do problema. E nós vamos ver isso. Por exemplo, os modos no grego, eles são 4. Ele tem o indicativo. O indicativo vai tratar de uma ação com precisão, uma ação que ocorreu, ele vai tratar da veracidade dessa ação, se ela ocorreu de certeza ou não, se a coisa se realizou, quer seja no passado, se ela se realiza no presente ou ela se realizará no futuro, mas com certeza. Esse é o modo indicativo. Existe também no grego o modo subjuntivo. E o modo subjuntivo já trata de uma incerteza, uma ação incerta. A pessoa não está certa dessa ação. É já o contraste do modo indicativo. E aqui a ação ela é duvidosa. A pessoa não tem tanta certeza, pois trata-se apenas de uma possibilidade. O subjuntivo, irmão Márcio, é o mundo do what if, é o mundo das possibilidades, é e se. Por exemplo, eu posso dizer, se eu for à igreja amanhã. Reparem que essa frase está no futuro, amanhã.
O verbo for aqui, o modo, é subjuntivo, porque é uma condição. É um talvez, eu não tenho certeza se eu for. Não sei se acordarei bem ou não. Não sei quais são os impedimentos que terei. Então é se eu for à igreja. Eu não estou certo que irei. Mas já o indicativo, ele afirma dizendo que amanhã irei à igreja. O verbo ir no futuro, no modo indicativo, está a querer dizer que não importa o que aconteça, amanhã eu vou à igreja. É uma certeza, eu estou certo disso. E o modo imperativo, que é o terceiro modo do grego, dos verbos, ele, como no português, ele vai expressar uma ordem, um pedido. Isso é mais fácil, né? Ivanilson, amanhã ide à igreja, né? Ou vás à igreja amanhã. É um pedido ou uma ordem, é algo tranquilo. E existe um outro modo também, que é o quarto, é o indicativo, o subjuntivo, o imperativo, que implica a ordem, e o último modo é o optativo do grego. Que esse aqui tem que ver com um desejo ou uma esperança. Ele trata de uma vontade. Amanhã eu gostaria de ir à igreja. Só fica na vontade. Eu tenho desejo de ir à igreja. Mas eu não vou mover um pé para ir para a igreja. Mas estou na vontade. Gostaria de ir. Então, esses modos, eles tratam disso. E o nosso texto, salvar, ele encontra-se no modo indicativo, espelhando uma certeza, uma ação realizada com certeza. Então, quando o anjo, Paulinho, disse, ele salvará, José não entendeu isso como uma possibilidade ou uma probabilidade que possa vir a acontecer ou não. Vai depender. Como está no futuro, vai depender, quem sabe, a pessoa que foi salva, mais tarde, perde a salvação. E o homem que veio salvar, então a ação, ela não foi realizada. Então, o anjo, quando ele diz, ele salvará, e quando Mateus registra, ele, Jesus, salvará, ele não colocou o verbo no subjuntivo. Como se fosse uma probabilidade, uma possibilidade, dando a ideia de que Jesus ia tentar. Dando a ideia de que Jesus ia se esforçar para realizar a salvação. Mas que essa ação, ela não era certa se seria bem sucedida ou não. Vou tentar salvar os homens. Eu vou tentar. Mas essa ação, ela não é certa. Por quê? Porque vai depender do livre-arbítrio da humanidade. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio, tal arbítrio que não é livre diante de Deus. Porque a Lourdes tem que me dizer sim. Tem que abrir o seu coração. Só assim eu vou realizar a minha ação. Só assim eu serei bem-sucedido. Não é isso que o texto diz. Não é isso, não é esse o modo em que o verbo salvar no original se encontra. Ele não deu a entender que era uma ação que seria realizada de forma duvidosa. Por isso é que ele não colocou no modo optativo. O texto não diz isso. Mateus não registra isso. José não ouviu isso. O anjo não disse isso. Ele não coloca o verbo no subjuntivo, nem no imperativo. Ele não coloca nesses modos. Ele não coloca. Josué, como quem diz,
Bom, Jesus, né, o modo optativo diz assim, ele tem desejo, né? As pessoas dizem, Jesus, ele deseja salvar, mas só fica no desejo, porque ele depois depende. Então, o modo verbal, quando diz ele salvará, ele não está a mostrar que Jesus teria uma grande esperança, uma grande vontade e que essa vontade seria frustrada. Não mostra isso. Não mostra isso. Ele, Leila, não somente tornou a salvação disponível e disse assim, agora, Alex, salvem-se quem puder. Se salvem. Está aqui a salvação. Morri na cruz, peguei a salvação, está aí a humanidade. Agora se salvem. Usem a vossa fé, usem o vosso intelecto, usem o vosso livre-arbítrio. Agora é convosco. O céu e o inferno está na vossa mão. Ele não fez isso. Ele não tornou a salvação acessível, possível. Ele veio salvou. Ele veio salvou, ele realizou a ação de forma certa, garantida. Ele não fez isso, Alexandre. Porque se ele fizesse isso, ele seria o pobre Jesus, né? Coitado de Jesus. Um Jesus impotente. Ele gostaria de salvar, gostaria de te levar para o céu, mas você é duro demais. O homem mais duro, um dos homens mais duros da face da terra, caiu do cavalo. Cara no pó. Quem és, Senhor? Saulo, por que me persegues? Agora é assim, Saulo. Outro homem rebelde também, Jonas, também sentiu a realização dessa ação. O Senhor trabalhou em sua vontade de tal maneira que ele não quis ir para Nínive e foi. E você pode dizer que você não quer ir para o céu e se Jesus quiser você vai. Porque Ele é o Deus, você é a criatura, não é o contrário. Ele é Deus forte. Então, o modo indicativo tira de nós toda essa ideia de que Jesus, ele veio fazer a parte dele e disse, olha, humanos, humanidade, também fazem a vossa parte. Ajudem aí, facilitem a coisa. Me ajuda a vos ajudar. O modo indicativo tira todas essas ideias. Tira essa ideia de que vá lá, se esforcem. Usem o vosso intelecto para compreenderem a loucura da pregação. E creiam em mim. Usem a vossa intelectualidade para discernir as coisas espirituais. Vá lá, humanos, se esforcem. Eu já morri, já verti meu sangue. Agora fazem a vossa parte. Não. Ele não diz isso. O texto não dá espaço para essas heresias, essas ideias humanas. O verbo no grego é claro, está no modo indicativo, e isso diz tudo. Jesus, irmã Marília, veio para salvar e salvou o seu povo para valer. Ele salvará, está no futuro. Ele não tentará, ele salvará garantidamente e já salvou. É tão garantido, e nós vamos ver isso no tempo, que ele já salvou. Embora o verbo está no futuro, ele já salvou. Ele certamente salva. E a minha pergunta para ti é, crês tu nisso? Tu crês nisso? Segundo, no grego existe também
segundo não, terceiro. Existe primeiro pessoas, segundo modos, e existe também tempo, como no português, que diz respeito basicamente ao período, Ruth, ou seja, quando a ação ela se realizou. O tempo espelha isso. Ou quando a ação foi realizada. Em que período? Em que momento? Embora no grego há mais tempos do que estamos acostumados no português. Mas o nosso verbo, ele nos facilita a coisa, porque ele se encontra, aqui, o português de Camões acertou em cheio quanto à tradução, porque no grego, tanto no grego como no português, basta olharmos, o verbo está no futuro. E de facto, no original também o verbo está no futuro. Ele salvará o seu povo. O que quer dizer que aqui a salvação, ela está a se referir acerca da glorificação. É como se tivesse, porque ela está a tratar de algo pontual, no futuro. É como se o anjo que trouxe a mensagem tivesse a contemplar o último dia e o povo todo de Jesus foi certamente salvo, glorificado. Ninguém se perdeu. Por isso é que ele coloca isso no futuro. Mas, olhando para outros textos, e eu não quero complicar a vossa cabeça, porque nós depois ainda vamos tratar sobre esse assunto da salvação. Olhando para outros textos, nós vamos compreender que essa salvação é atemporal. Porque depois nós entendemos também, pela palavra de Deus, que nós fomos salvos antes da fundação do mundo. Paulo, ele também vai dizer, nós que estamos sendo salvos, presente. Fomos salvos, futuro, passado. E agora o anjo diz salvará, futuro. Então, essa salvação, ela espelha um processo atemporal. Mas o que o anjo está se a referir aqui é algo da glorificação. Ela não é a salvação, aquela salvação do poder do pecado, da presença do pecado. É a salvação salvação da presença do pecado eternamente. No sentido, já não há pecado, né? A glorificação. Ressuscitou, houve então essa união e fomos glorificados, um novo corpo. É essa ideia que o anjo está a trazer aqui, por isso é que o verbo está no futuro. E isso também, no futuro, Gabriel, é como se tivesse a dizer que os acontecimentos, eles ainda não aconteceram, eles vão acontecer, mas ele é tão certo, ele é tão garantido, por isso é que é já possível conjugar o verbo no futuro. Essa é a ideia. A coisa é tão garantida. O anjo fala a Mateus, registra essa salvação no tempo futuro, porque isso prova que ninguém conseguirá arrebatar o seu povo da mão do bom pastor. Ninguém conseguirá, ninguém vai se perder. A salvação é garantida. Por isso, Mateus registra isso no futuro. Por isso, o anjo coloca o verbo no futuro. Ele salvará o seu povo. Mas agora, acontece que no grego, o grupo verbal do grego, normalmente ligado ao tempo, existe também, Carlito, hermanito, o aspecto, né? Tem o tempo e tem o aspecto. E o aspecto, ele vai tratar da qualidade dessa ação. O tempo vai tratar do período. A ação foi realizada. O aspecto vai tratar da qualidade dessa ação. Essa ação, Raquel, ela é completa? Essa ação, ela é incompleta? Essa ação, ela é contínua? Ou essa ação, ela é pontual? Só se dá aí. O grego trata disso no aspecto. E adivinha, Rafinha 2, Rafinha ao quadrado, adivinha em que aspecto
encontra-se o nosso texto ou o nosso verbo salvar. Olhando para o nosso verbo no grego, o aspecto ligado ao tempo mostra que é uma ação completa. É uma ação completa, Marcos Paulo. É uma ação acabada, é uma ação concluída. Embora ela está no futuro, que ainda não aconteceu, está para acontecer quanto ao seu tempo, mas ao seu aspecto nos mostra que é uma ação totalmente concluída. Está concluída, está quitado. Está quitado a salvação. Não é uma possibilidade. Então é certo nós afirmarmos, na Zilda, que não seremos salvos no futuro. É certo. Nós podemos dizer que não seremos salvos. Podemos apenas dizer nós somos salvos. Nós somos salvos. Nós podemos afirmar com toda a segurança e garantia que somos salvos por Jesus. Jesus nos salvou verdadeiramente. Jesus salvou verdadeiramente o seu povo. Já podemos concluir isso. Só pelo aspecto. Só pelo aspecto. E nós podemos afirmar isso. Com garantia. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, pelo modo indicativo do verbo, que já disse. Que vai trazer essa segurança e essa garantia, essa veracidade desse facto, que é salvará, de facto nos salvou. Pois o indicativo, conforme eu disse, ele trabalha com coisas factuais, não é com fantasia, é com coisas reais. A ação foi realizada. Então esse é o primeiro motivo pelo qual podemos afirmar isso. O segundo motivo é pelo aspecto verbal, que prova que embora pontual, embora no futuro, a ação é conclusiva. Ou seja, é como se tivéssemos sido salvos e glorificados, embora ainda estamos aqui nessa terra. Por isso é que Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 30, ele vai dizer: e os que predestinou, a estes também chamou. E os que chamou, a estes também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Ele vai colocar tudo isso desses moldes como se de uma realidade já se tratasse. E isso é factual. A salvação já é uma realidade para o cristão. Todos que estão em Cristo. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem não haverá. Não há. Já é uma realidade. Por isso, amados irmãos, você pode cair hoje aqui. Você pode cair hoje aqui. Agora. E você não vai entrar num estágio intermediário, à espera do último dia, para saber o veredito, se serás salvo ou não. Não vais. Você pode morrer hoje, aqui agora. E é possível, irmão. Não pensa que eu estou falando um absurdo. Semana passada morreu um homem no palco, a cantar. Completamente possível. Está dentro da possibilidade. Ok? E o cristão, ele pode morrer hoje, agora. Mas se você morrer hoje, agora, você não estará no esquecimento. Você não estará dormindo no pó da terra, como outros acreditam, à espera do juízo final, para saberes qual é a sentença. Você não vai para o purgatório. Não vais. Se você estiver em Cristo, você é salvo. Você é dele. Por isso, na cruz, o Senhor Jesus disse, tetelestai. O que é tetelestai? Está consumado. Não vai ser consumado, não. Está consumado. A salvação já é uma realidade para nós. A salvação ela é uma realidade para o cristão. Prosseguindo. Quarto e último. Então, os verbos gregos têm pessoas, modos, tempo, que está ligado com o aspecto. Agora, quarto e último, é voz. E aqui, mãe baião, aqui a clareza é maior ainda.
quando compreendermos a voz do nosso texto, do nosso verbo salvar. A voz, ela diz, ou seja, ela é o relacionamento entre a pessoa e o verbo, né? Ou seja, se o sujeito ele pratica a ação para outros, né? Ou então ele sofre a ação dos outros, ou então ele pratica a ação sobre si mesmo, só pela voz. Você chega no verbo grego, no português também, às vezes, e você analisar o verbo, em que voz ele se encontra, você consegue compreender, não importa o que ele diz, ou como está emprego, mas pela voz você consegue compreender se o sujeito na frase, ele realiza ação para outros se beneficiarem, ou um outro alguém que não está no texto realizou ação sobre o sujeito no texto, ou então o sujeito no texto se realiza a sua própria ação, só pela voz. E no grego existe, no português também, a voz passiva. Número 1. Aqui na voz passiva, o sujeito no texto, ele sofre ação, ele está na passiva. Alguém vem e me dá banho. Eu não tomei banho, alguém me deu banho, alguém me salvou. Eu estou na passiva, eu sofri ação. Alguém fez por mim. Essa é a voz passiva. Eu sou o beneficiário pela ação de outro alguém, não eu. Por exemplo, em Atos capítulo 16, irmã Rosane, verso 30, vai nos contar a história do carcereiro. E esse carcereiro, ele, depois de todo aquele embaraço e querer se matar, e Paulo sair dizendo, não se mate, nós estamos aqui, ele faz uma pergunta, exatamente, Josilene, é isso que está aí, está aqui na igreja, em cima. Ele vai fazer uma pergunta, e ele vai dizer assim, o que eu posso fazer para ser salvo? Compreendam que o termo salvo aí é o mesmo aqui, é sous, é o mesmo termo do grego, ele está usando a mesma coisa. Só que quando ele está fazendo essa pergunta para Paulo, a voz nesse texto de Atos 16:30, o carcereiro está dizendo uma voz passiva. Ou seja, quando ele está dizendo o que eu posso fazer para ser salvo, ele não está dizendo que ele vai se salvar, ele está dizendo o que eu posso fazer, ou seja, como alguém pode me salvar. Por isso é que Paulo vai lhe apresentar Jesus. Vai dizer, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Por quê? Porque estava na voz passiva. Ele não estava dizendo que ele ia realizar a ação nele próprio da salvação. É na passiva. Ele estava à espera que alguém realizasse isso sobre ele. Outro exemplo, contrariamente, é em Lucas capítulo 18, versículo 18. Lucas capítulo 18, versículo 18, o homem lá, o jovem que tinha muito dinheiro, ele vai chegar para Jesus e ele vai fazer uma pergunta para Jesus. E a pergunta é sobre a mesma coisa, é sobre a salvação, soteria. E ele vai dizer, mestre, o que é possível fazer para eu herdar a vida eterna? E compreender ele está dizendo, o que eu posso fazer para eu próprio se salvar? E reparem, por isso agora é que Jesus, diferente de Paulo, não lhe diz crê em mim. Jesus vai lhe apresentar o quê? A lei, os 10 mandamentos. Vai dizer, vai cumprir. Por quê? Porque ele está a dizer, eu quero se salvar. A voz. Então, isso, ele nos esclarece.
Ele tem a voz passiva, ele, no verbo, a voz verbal, tem a voz passiva, tem a voz média, né? A voz passiva é aquele que o homem sofre a ação, a voz média é aquele que o sujeito pratica a ação sobre si mesmo. Se é para salvar, eu próprio se salvo também. E existe a voz ativa. O que é a voz ativa? A voz ativa é que o sujeito ele vai realizar a ação para o bem de um outro alguém. A voz passiva, alguém faz. A voz média, eu próprio faço. Para mim mesmo, não é fazer para outro. A voz ativa, eu faço para alguém. E isso, o nosso texto, o verbo salvar no grego, ele se encontra na voz ativa. O que quer dizer é que Jesus ele vai realizar a ação, não por ele, mas para outros. Ele vai se... É ele que salva. Ele não está a dizer que ele vai precisar de ajuda para realizar essa ação. A voz diz tudo, a voz está nativa. Por isso é que houve aquela ironia da cruz. Em Mateus capítulo 27, verso 42, que eles estavam de forma irônica a zombar de Jesus e disse: olha ele, salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Ele está a zombar, mas ele está a falar verdades. É certo, ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Por que ele não se salva a si mesmo? E ele até não atendeu o desafio. Desce daí, eu vou crer em ti. Ele não desceu. Por quê? Ele não precisa se autossalvar. Ele é o Deus Santo. Ele não tem pecado. Mas ele salvou os outros. Ele salvou o seu povo. Ele salva outros. Ele não se salva. Ele de facto salvou os outros. Pois sua missão é salvar. E o seu nome é Jesus, Simão. Jesus, o Salvador. E ele salva. Ele salva. Ele é o Deus poderoso. Ele é o perfeito. Ele é poderoso para salvar. E é poderoso para nos guardar. Então, a palavra salvar, que já disse, que do grego é sous, essa é a palavra primitiva, ou seja, é a raiz, e essa raiz ela tem várias ramificações ou derivações, como por exemplo, o sous é salvar. Do sous vai sair soteria, que é salvação, o grego. Por isso é que a soteriologia é a doutrina da salvação, né? Ele vem desse verbo, ele vem dessa origem grega. Soteria, salvação, logos, que também é do grego estudo da salvação. Então, é a doutrina da salvação, soteriologia, né? Então, ele vem do sous, salvar, esse verbo que está aqui. Só que essa salvação, o significado dela, conforme eu disse, ela é abrangente, ela compreende mais do que vida eterna. Ela quer dizer segurar, salvar, preservar. Ela quer dizer também, às vezes, curar de uma enfermidade física, ok? Então, ela não compreende somente salvação de vida eterna. Como, por exemplo, quando a mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue, depois dela cogitar na sua mente e tocar na hora de Jesus, e o Senhor perguntar, e ter todo aquele episódio que vocês conhecem, Jesus, depois de perguntar quem me tocou e a mulher se apresentar e explicar a razão, Jesus vai dizer para aquela mulher: filha, vai em paz. A tua fé te salvou. Te salvou, ou seja, salvou, o verbo aí, a palavra aí é sous, é salvar. Mas compreende que
nesse contexto específico, Jesus não está a dizer que aquela mulher foi salva e que poderia morrer e ir para o céu. Não é salvação eterna. A tua fé te salvou. Porque quem vai determinar o significado dessa palavra soteria, uma vez que ela também significa outras coisas que não só a salvação, é o contexto. E para esse contexto específico, o que Jesus está a dizer é nada mais, nada menos, filha, a tua fé te curou. Porque era uma mulher que estava com a hemorragia. Ela deu os seus bens, gastou tudo que tinha para poder se curar. Então, o contexto mostra que ela estava à procura de cura física. E quando Jesus está a dizer, tua fé te salvou, o significado de sous nesse texto é te curou. Não é salvação eterna. Quando Pedro estava a naufragar, a submergir, depois de desafiar Jesus, a dizer, não, se for você mesmo, se não é um fantasma, chama-me para ir. Ele começa a afundar e ele faz uma das orações mais sinceras que já fez. Senhor, salva-me. E o Senhor salvou. O termo aí é sous. Ele não está a pedir, porque Pedro é salvo já, eternamente. Ele não está a dizer, Senhor, salva minha alma. Ele está a dizer, Senhor, salva-me do perigo. Nesse momento eu estou a afundar. Então, o contexto aí, o sous, vai significar uma salvação, uma libertação do perigo. Não é do pecado. Não é da alma. E isso compreende-se no grego. No português nós não compreendemos isso, porque tudo é salvação. Por isso é que um amigo meu em Angola, de nome Messias João Kikaia, Antônio João Kikaia, ele tem uma frase sublime que eu gosto muito, que ele diz assim: o mesmo Deus que mandou amar o mundo é o mesmo Deus, né? Amar o mundo, parafraseando João, é o mesmo Deus que amou o mundo, parafraseando João, Deus amou o mundo de tal maneira, é o mesmo Deus que nos pede para não amar o mundo. 1 João, não ameis o mundo nem o que nele há. O português complica tudo. E ele conclui essa frase dizendo, aqui está a importância da teologia, do estudo. Porque qual é o mundo que Deus amou? E qual é o mundo que Deus diz para nós não amar? Se tudo é mundo. Assim é a salvação. Assim é essa palavra sous. O sous aqui, no nosso contexto, nos contextos que eu disse, ele tem um significado específico. Curar, salvar do perigo. O sous aqui, do nosso contexto, o significado do nosso texto, ele é claro. O contexto é sobre a salvação de vida eterna. Por quê? Porque ele diz, versículo 21, ela dará à luz a um filho, a quem dará o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo. Do quê? Dos seus pecados. Então, a salvação aqui, o sous, tem o significado de vida eterna, porque é o pecado que nos afasta da vida eterna. É o pecado que nos leva para a perdição. Então, reparem, para terminar, que eu estou quase em cima da hora, faltam 3 minutinhos. Então, repara que o Senhor Jesus, no nosso texto, ele veio lidar com algo específico. Ele veio lidar com o nosso pecado. E aqui eu vou desapontar alguns. Lara. Porque Jesus ele não veio, Larinha, Jesus ele não veio lidar com a nossa beleza. Ele não veio tornar os crentes bonitos, belos, esbeltos. Ele não veio lidar com isso. Jesus ele não veio lidar com o nosso autoestima. Motivacionais, nos meter no pedestal, no alto, os que estão embaixo. Ele não veio lidar com isso. Ele não veio tratar disso. Ele não veio lidar com a nossa conta bancária, Gabi. Se temos muito Kwanza, muito reais, muito euro, se a conta está vazia ou não. Jesus não veio lidar com isso. Não veio lidar com a nossa conta bancária. Jesus, ele não veio lidar com as tuas hemoglobinas.
Ele não veio lidar com o teu sistema imunológico, com os teus globos brancos, vermelhos, amarelos. Não veio. Ele não veio lidar com isso. Ele veio tratar. O contexto é claro. Ele veio tratar com o nosso pecado. Ele veio salvar-nos do nosso pecado. Nosso pecado. Essa é a sua ação primária. E talvez você me pergunte assim, mas pregador, e a prosperidade? Vai trabalhar, vai se esforçar, vai ralar, vai comer o pão do suor do teu rosto. Você acha que Deus existe só para te abençoar? Para atender os teus caprichos? E a saúde, irmão, a saúde, pregador, a saúde, como é que fica? Vai se cuidar. Para de comer fast food, vai comer brócolis. Vai se alimentar, vai cuidar dessa alimentação. O cristão pensa, eu posso viver, tenta subir num prédio e se atira. Você vai morrer, você é crente, mas você vai morrer. Então tenta comer comidas que trazem doença. Você vai ter doença e você vai morrer. Deus não curou Eliseu. Eliseu fez milagre, curou pessoas enfermas, mas morreu de doença. Então Deus não é obrigado a nos curar. Você pode morrer e você é crente. Não é porque você não é crente, você pode morrer. Pecado. É essa a sua ação primária. Eu não estou a dizer que o Senhor não cura. Eu não estou a dizer que o Senhor, Ele não está preocupado com o nosso corpo. Ele cuida de nós, Ele está preocupado conosco, com o nosso corpo, até porque a salvação, ela atinge o nosso corpo. Nós fomos salvos, corpo e alma. Por isso é que o nosso corpo será glorificado. Vai ressuscitar, então. Está incluído no pacote da salvação. O Senhor se importa com isso. O que eu estou apenas a dizer é que a saúde, o bem-estar, as prosperidades, essas coisas supérfluas são secundárias. Deus não ia transpassar seu filho para nos dar isso. Porque ela é efêmera, essas coisas são efêmeras, são passageiras. Ele veio com um objetivo. Essas coisas podem acontecer de forma secundária, mas de forma primária, Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Ele veio nos curar desse câncer maligno, esse câncer maligníssimo, conforme Samuel Bolton vai dizer no seu sermão, o pecado, o mal infinito. Mas isso, amados irmãos, nós vamos ver mais à frente, num outro sermão, quando nós falarmos sobre o pecado. Se o Senhor quiser, numa próxima oportunidade, vamos dar continuação sobre a salvação. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Vamos concluir com esse texto. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais
Paulo diz: eu sou o principal. Mas por isso ele mesmo concedeu misericórdia, para que em mim, o principal deles quem? Dos pecadores, Cristo Jesus, mostrasse todo visível ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Diácono Márcio, pode nos levar em oração, por favor?